A paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Muito obrigado por estar conosco. Se você está nos conhecendo hoje, te faço um convite, assista às nossas aulas desde a primeira aula. Se inscreva no nosso canal também. Você clica no inscrever-se e do lado tem um ícone de um sino, você clica nele também. Então toda vez que chegar uma aula você recebe a notificação. Nós somos a Escola da Fé Católica aqui no YouTube. A nossa linguagem é muito simples para que você entenda plenamente o que a igreja quer nos ensinar. Tá bom? Então seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando no ciclo do sacrifício da Santa Missa agora. Tivemos vários ciclos de estudo desde a primeira aula. E nós estamos estudando um pouquinho sobre liturgia para que nós entendamos o sacrifício da Santa Missa. Na nossa última aula, e você precisa participar das aulas anteriores para que você entenda essa, nós vimos como foi importante a manifestação, o registro, da Igreja Apostólica, Primitiva, Patrística, do desenrolar da celebração da Santa Missa desde o princípio. Não é? Então celebramos o domingo por ordem, por inspiração, por ensinamento do Espírito Santo, o desenrolar da estrutura da missa é a mesma desde sempre. Então isso é maravilhoso nós sabermos. Então eu quero ler umas passagens bíblicas agora com vocês para que nós entendamos que Cristo quis que a igreja estivesse reunida como povo de Deus, né? Passamos por vários ensinamentos, nós somos o corpo místico de Cristo, né? A igreja é o corpo místico, Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Então, sempre unidos a Cristo. Depois passamos um longo período da história em que éramos chamados de cristandade, né? A cristandade. E agora, depois do Vaticano II, do concílio, nós somos chamados do povo de Deus. O povo de Deus que se reúne com Deus, juntos, numa unidade, numa fraternidade, porque nós somos amorosos. O cristão é uma pessoa muito amorosa. Nós nos amamos, nos ajudamos. Isso é maravilhoso. Isso foi vontade do Senhor. Então aqui em Mateus, quero que você pegue a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui, em Mateus capítulo 21. Então a palavra de Deus nos vem revelar o seguinte, no versículo 12. Olha que interessante. Então Jesus entrou no templo em Jerusalém, e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: você já imaginou o que Jesus fez? A casa, o templo, era a casa de Deus, estava virando uma bagunça. Porque estavam desrespeitando a igreja. Então eu e você somos igreja, mas nós vivemos em comunidade e nós precisamos cuidar do templo do Senhor. O templo do Senhor, tudo bem, sou eu, é você, mas há o templo físico, a casa consagrada, que é a igreja, nós chamamos de igreja. Vamos à igreja, né? Vamos para a Santa Missa. Nós precisamos cuidar, zelar. Porque Jesus disse assim, porque está escrito, olha aí em Mateus, versículo 13, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vamos repetir? Minha casa será chamada casa de oração. Então nós nos reunimos na igreja, não é para qualquer outra coisa, é para orar, é para adorar, é para nos aproximar de Deus. Se você vai na igreja para qualquer outra coisa, muda teu pensamento, mude tua postura. Nós estamos na casa do Senhor, no templo sagrado de Deus. Porque você, por mais que você possa falar, mas eu não sinto a presença de Deus, mas Deus está ali. Deus está ali. Então, mesmo que você não sinta, você adore a Deus. Porque para adorar a Deus, nós precisamos dos nossos sentimentos. Eu adoro Deus quando eu estou feliz e quando eu estou triste. Eu adoro Deus na saúde e na doença. Eu adoro a Deus pela fé. É pela fé que nós adoramos. Claro, quando nós estamos bem, é mais gostoso. Mas na hora da provação, na hora da dificuldade, o Senhor espera que nós o adoremos. Frutos de adoração, sacrifícios de louvor que nós oferecemos a Deus, não é? Então, aqui em Mateus 18 também, abra comigo, no versículo 19, diz assim:
Em verdade, ainda vos digo. Quer dizer, Jesus falando em verdade, ele não mente. Ele diz em verdade, isso é verdade. Eu que sou o fundador da igreja, eu que sou o bom pastor, eu digo só a verdade. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isto lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Por quê? Nos céus. Por quê? Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém? Então, você sentindo ou não a presença de Deus, Deus está ali naquele lugar para receber a tua oração. Às vezes são orações de lágrimas, às vezes a gente não consegue nem mais falar, de tanto sofrimento, de tanta dor, mas Jesus está colhendo as tuas lágrimas. Aqueles que semeiam em ti lágrimas colherão com alegria. É o que o Senhor fala na sua palavra. Então, nada do que você oferece a Deus é esquecido. Às vezes a sua oração é respondida de uma maneira em que você nem percebe, mas a sua oração é respondida. No silêncio de Deus, Deus age. Às vezes, silenciosamente, Deus está respondendo a tua oração. Não do jeito que você esperava, mas do jeito que Ele sabe que você precisa daquela resposta de oração. Amém? Bom, estamos estudando sobre a Santa Missa. Então agora nós já sabemos que estamos na casa do Senhor, que quando nos reunimos Ele está no nosso meio, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele consegue estar na minha alma, na sua, entre nós, na Eucaristia e no trono dos céus. Não é? Maravilhoso. Bom, vamos agora pegar o catecismo de novo, para nós entendermos que quando estamos na igreja, no nosso culto de adoração, há 2 movimentos dentro da Santa Missa. Então já vamos entender isso antes que nós entremos nos ritos iniciais da Santa Missa. Então eu quero que você pegue o catecismo no parágrafo 1346. Olha aqui o parágrafo, o catecismo, né? Então no parágrafo 1346 diz assim: a liturgia da Eucaristia, porque a liturgia da Eucaristia, porque a liturgia do batismo, da confissão dos pecados, do matrimônio, da unção dos enfermos, da unção da ordem. Então, a liturgia da Eucaristia. Nós estamos estudando sobre o santo sacrifício da missa. Lembram-se que no nosso último encontro, nós notamos quando a fração do pão, que era chamado assim, começou a ser chamada de Eucaristia, né? Assista de novo a aula, se recorde disso. Então, na liturgia da Eucaristia, desenrola-se segundo uma estrutura fundamental, que se conservou ao longo dos séculos até os nossos dias. Lembra que nós lemos sobre São Justino, mártir do século II? Ele respondendo ao imperador Antonino Pio o que acontecia quando os cristãos se reuniam. E São Justino mártir, né? Esse grande filósofo, ele respondeu por carta e essa carta chegou até nós. E na nossa última aula nós lemos sobre ela. Então, e ela permanece a mesma até os nossos dias. Desdobra-se em 2 grandes momentos que formam uma unidade básica. 2 grandes momentos, mas é o mesmo culto de adoração, o mesmo culto eucarístico. Então, diz qual é esses 2 momentos? 1. A convocação. Nós vamos estudar o que é essa convocação. A liturgia da palavra, com as leituras, a homilia e a oração universal. Então, a convocação, a liturgia da palavra com as leituras, a homilia e a oração universal. Esta é a primeira parte da Santa Missa. Qual é a oração universal? A oração que nós chamamos oração dos fiéis, não é? Então, até ali é uma parte da Santa Missa, que é muito importante. Depois, outro momento do nosso culto de adoração do Santo Sacrifício da Missa é a liturgia eucarística. O que é a liturgia? O que faz parte? A apresentação do pão e do vinho,
que é as ofertas, né? Quando eles são colocados no altar, a ação de graças consecratória. A oração de graças consecratória vai desde quando o padre, né, fala orai irmãos e irmãs, e a gente se levanta e começa tudo ali. Aí o Espírito Santo é invocado, né? E ela vai até o por Cristo, com Cristo em Cristo. Quando, infelizmente, algum sacerdote muda alguma parte da oração consecratória, isso não pode acontecer, né? Porque a oração consecratória é uma só oração, é uma oração única, é a única, não se pode pular, omitir, fazer nada, né? É esse pobre coitado, servo aqui que está falando, não, é a igreja que nos dá esta instrução, essa ordem. E daqui a pouquinho nós vamos ler muito no Missal Romano e nós vamos ver isso claramente, né? E aí então, vou repetir. Então a liturgia eucarística com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória e a comunhão, né? Então até a comunhão é a liturgia eucarística. Então, liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Amém? Elas têm a mesma importância, porque quando se proclamam as Escrituras, é Cristo que está proclamando, como nós já estudamos nos nossos encontros anteriores, né? E isso é maravilhoso, isso é fundamental, nós precisamos entender tudo isso. Amém? Bom, agora eu quero ler para vocês, como eu falei, alguma coisinha do Missal Romano, né? O Missal Romano, ele é um livro que dá toda a orientação sobre a celebração do Santo Sacrifício da Missa, né? Que desde o Papa até todos os bispos, os sacerdotes, eles seguem rigorosamente, porque não se brinca com a Sagrada Liturgia, não se brinca de fazer igreja. Nós vivemos numa igreja que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele nos revelou como Ele quer ser adorado, servido, como nós devemos nos portar na igreja, nas coisas espirituais, tá? Bom, olha que interessante o que o Missal Romano fala sobre a importância e dignidade da celebração eucarística, né? Como é importante, como é digno, né, a celebração eucarística. Então, no parágrafo 16 do Missal Romano, isso é muito sério, né? A importância e dignidade da celebração eucarística. Parágrafo 16. A celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus, isso é liturgia, lembra que nós já vimos, né? É a ação de Cristo. Cristo é o liturgo, é Ele que celebra, e nós, povo de Deus, celebramos juntos, né? Então a celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus, hierarquicamente ordenado, cada um no seu lugar, é o centro de toda a vida cristã. Tanto para a igreja, quer universal, e universal que do planeta inteiro, a igreja universal significa a igreja católica, né? Nós já estudamos isso. Então, tanto para a igreja, quer universal, quer local, a sua paróquia, a minha, como para cada um dos fiéis. Nela culmina toda a ação pela qual Deus, em Cristo, santifica o mundo. Porque na missa nós recebemos perdão dos nossos pecados. A missa é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso que o mundo é santificado na Santa Missa. Bem como todo o culto pelo qual os homens, por meio de Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo, prestam adoração ao Pai. E aqui vocês estão notando a palavra culto. Isso dá uma impressão que fala, mas culto não é só a igreja protestante? Não. Tudo que os nossos queridos irmãos protestantes usam de palavras lá foram tiradas de nós aqui. Por isso que eu falo, é nosso culto de adoração. Nós cultuamos a Deus, nós adoramos a Deus. E por isso que o Missal Romano fala isso, né? Bem como todo o culto pelo qual os homens, por meio de Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo, prestam adoração ao Pai. Então, no culto de adoração Santa Missa, nós adoramos o Pai, é nosso culto de adoração.
No parágrafo 17 diz assim, do Missal Romano: por isso é da máxima importância que a celebração da missa ou ceia do Senhor, porque se você pegar o livro de Coríntios, várias passagens da Bíblia, não se fala de missa, não existia essa palavra ainda, se fala da ceia do Senhor, né? Mas é a mesma coisa, fração do pão, a ceia do Senhor e agora o santo sacrifício da missa. Por isso é da máxima importância que a celebração da missa ou ceia do Senhor de tal modo se ordene que ministros sagrados, os padres, né, e fiéis, participando nela, cada qual segundo a sua condição, dela colham os mais abundantes frutos. Foi para isso que Cristo instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Então ele instituiu, a Eucaristia foi instituída por Jesus. E confiou essa instituição eucarística e o confiou à igreja. Olha a igreja com letra maiúscula, é a igreja. A igreja, sua amada esposa, como memorial da sua paixão e ressurreição. Daqui a pouquinho nós vamos entender o que é a palavra memorial. Não é de memória, não é de recordação, não. Ele confiou a sua amada esposa, a igreja, né, o memorial da sua paixão e ressurreição. Então nós começamos a entender agora que nós estamos na casa do Senhor, que Deus está conosco quando nós nos reunimos, né? E que estamos prestando juntos com Jesus, né? O louvor devido à Santíssima Trindade. Amém? Então, nós vamos hoje parar por aqui e no nosso próximo encontro nós vamos entrar nos ritos iniciais da Sagrada Liturgia da Missa, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Reverencie a Deus, adore a Deus, em qualquer situação que você se encontre, né? Adore a Deus, adore. Quando você adora, você tem vitórias. Quando você adora, você suporta as mais terríveis provações. Quando você adora a Deus, a pior das dores que você sente, aquilo vem um bálsamo no teu coração. Procure o Santíssimo, procure o Santíssimo da Igreja, o Sacrário, procure Jesus na Eucaristia. Ele é alimento para o teu corpo e para a tua alma. É maravilhoso. Se envolva mesmo, não tenha medo de Deus, não tenha medo de tanta grandeza que nos envolve. Amém? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.